todos muito bem-vindos para mais uma narrativa da série Processos Coletivos. E hoje teremos o tema Ação Civil Pública, legitimidade dos conselhos seccionais da OAB. Adaptação de José Maria Rosa Tessainer. Narração de Lúcio Delfino, Alessandra Gauer e Deise Jardim. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça que os conselheiros seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil podem ajuizar as ações previstas, inclusive as ações civis públicas, no artigo 54, inciso 14, em relação aos temas que afetem a sua esfera local. Histórico. A Seccional de Pernambuco, da Ordem dos Advogados do Brasil, propôs ação civil pública em prol do patrimônio urbanístico, cultural e histórico local. A sentença exigiu o processo por ilegitimidade ativa para a causa. Decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por se tratar de matéria não inclusa em sua finalidade institucional, que é a defesa da classe profissional dos advogados. Foi interposto recurso especial, provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Legislação considerada. Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 44. A OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Artigo 45. São órgãos da OAB. Inciso 1. O Conselho Federal. Inciso 2. Os Conselhos Seccionais. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal: Inciso 14. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Voto. É imperioso admitir que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil possuem competência legalmente fixada para o ajuizamento de ações civis públicas em relação aos temas que afetem a sua esfera local. Feita essa consideração preliminar, cabe analisar o empecilho da pertinência temática que foi fixado no tribunal de origem. A doutrina contemporânea sobre a Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB, tem defendido e tratado como possível o ajuizamento das ações civis públicas na defesa dos interesses coletivos e difusos, sem indicar restrições temáticas. O Conselho Federal tem também legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e ação pública para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais, entre outras medidas judiciais, em defesa da sociedade e na defesa da ordem jurídica, dos direitos humanos e dos dogmas constitucionais. Flávio Olímpio de Azevedo. Com mais detalhes, leciona Paulo Lobo. Uma das mais importantes inovações do Estatuto sobre a competência da OAB, especialmente do Conselho Federal, é a legitimidade para ajuizamento de ações coletivas, além da ação direta de inconstitucionalidade. São elas, essencialmente, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações assemelhadas. Essas ações coletivas podem ser propostas não apenas pelo Conselho Federal,
mas pelos conselhos seccionais, conforme o artigo 57 do Estatuto, e subseções, quando contarem com o conselho próprio, conforme o artigo 61, parágrafo único do Estatuto. A ação civil pública é um avançado instrumento processual introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Por exemplo, meio ambiente, consumidor, patrimônio turístico, histórico, artístico. Os autores legitimados são sempre entes ou entidades, públicos ou privados, inclusive associação civil, existente há mais de um ano e que inclua entre suas finalidades a defesa desses interesses. O elenco de legitimados foi acrescido da OAB, que poderá ingressar com a ação não apenas em prol dos interesses coletivos de seus inscritos, mas também para a tutela dos interesses difusos, que não se identificam em classes ou grupos de pessoas vinculadas por uma relação jurídica básica. Sendo de caráter legal, a legitimidade coletiva da OAB não há necessidade de comprovar pertinência temática com suas finalidades quando ingressar em juízo. Prosseguiu o ministro Humberto Martins. Tenho que é feliz o entendimento exposto pelo autor, pois a Ordem dos Advogados do Brasil foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como algo mais do que um conselho profissional. Ela foi alçada a uma categorização jurídica especial, compatível com a sua importância e peculiaridade no mundo jurídico. Ou, na expressão do ministro Eros Grau, ela é uma entidade prestadora de serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Como se depreende do voto vencedor da ADI 3026 Distrito Federal, em linha de consequência, cabe notar que as finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil são fixadas por meio de lei federal, o que bem demonstra a sua peculiaridade em relação aos entes associativos. Ora, se a pertinência temática é exigida de associações, é porque as mesmas podem alterar seus estatutos para ampliar competências, na medida em que ampliem sua capacidade de atuação. São entes privados e, de tal forma, são muito diferentes da OAB em sua natureza jurídica. A analogia construída em prol da pertinência temática é, portanto, incabível. Basta ler o inciso 1º do artigo 44 da Lei 8.906/94 para notar que o legislador federal outorgou para essa entidade a defesa da Constituição, ordem jurídica, Estado democrático de direito, direitos humanos e justiça social. Pergunto, é possível considerar a defesa do patrimônio urbanístico como fora do conceito de defesa da justiça social e da Constituição republicana? Pergunto ainda, os demais direitos coletivos e difusos podem ser excluídos conceitualmente do rol de objetos passíveis de proteção pela atuação da Ordem dos Advogados do Brasil? Tenho certeza que não. Como bem expõe Luiz Werneck Viana, em obra recente sobre as relações entre direito e política, não é possível ler a competência ao ajuizamento de ações civis públicas pela Ordem dos Advogados do Brasil, senão como pelo adensamento da cobertura da vida social pelo direito, ou seja, pela ampliação da proteção da sociedade, em atenção aos ditames da Constituição Federal de 1988. Transcrevo o autor. Com a democratização do país, o legislador constituinte de 1988 inverte o sentido dessa relação entre direito e sociedade. Mais do que erradicar a cultura política autoritária presente em nossas instituições, como nas que exerciam jurisdição sobre o mundo do trabalho, mobiliza o direito como médium estratégico
para o cumprimento do seu programa, pondo à disposição da sociedade instrumentos com os quais possa demandar judicialmente a sua efetivação. Promulgada a Constituição, o legislador ordinário deu sequência ao espírito de sua obra, ampliando a cobertura da vida social pelo direito. Do seu empenho legislativo resultou, entre tantas, a que trata dos deficientes físicos, dos idosos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a do Estatuto da Cidade, o Código de Defesa do Consumidor, este último responsável pela massificação das ações civis públicas e pelo adensamento do papel institucional do Ministério Público. Por trás do movimento expansivo do direito nas modernas democracias está o poder político, que o favorece tanto nas constituições que elabora, quanto em suas leis ordinárias, quando age responsivamente às demandas e pressões que lhe vêm da sociedade, inclusive ao franquear o acesso da cidadania, como nas ações civis públicas e nas ações diretas de inconstitucionalidade das leis, ao próprio processo de produção do direito. Luiz Werneck Viana. Como resta claro, a expansão das ações civis públicas, ausente de limitação temática, é uma consequência lógica do paralelismo da competência para ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade pela OAB. Ambas são respostas legais ao Marco Constitucional de 1988, definido pela expansão da defesa dos direitos. Assim como ocorre com as ações diretas de inconstitucionalidade, não é cabível a limitação ao ajuizamento das ações civis públicas pela OAB em razão de pertinência temática, pelo que se interpreta das suas finalidades, fixadas no artigo 44 da Lei nº 8.906, de 1994, e em especial no seu inciso 1º. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial. Restou assim afirmado que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil podem ajuizar as ações previstas, inclusive as ações civis públicas, no artigo 54, inciso 14, em relação aos temas que afetem a sua esfera local. Agradecemos mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco e hoje nós tivemos o tema Ação Civil Pública, Legitimidade dos Conselhos Seccionais da OAB. Muito obrigado e até a próxima!